E eu quero ler uma palavra rapidinho, são 8h30. As horas voam, né? No Evangelho de São Lucas. São Lucas. Primeiramente, bom dia a você que está ligando aí o seu celular agora para nos acompanhar. E nós vamos nesta manhã estar orando, iniciando hoje nossa preparação para 40 dias de milagres. Deus vai derramar milagre na sua vida nesses 40 dias. Eu acredito que nesses 40 dias Deus vai abrir portas e nos abençoar. São Lucas 22. São Lucas 22, versículo 39. 39, Natan, por favor. Glória a Deus. Vamos ler? Está escrito aqui no telão, você pode acompanhar também aí na palavra. Vamos falar nesta manhã sobre o tema: quando é que um pai não pode atender seu filho? E o que ele sente? Como que ele se comporta, né? E saindo, vamos ler juntos? E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. 40, perdão. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes o quê? Vamos falar juntos? Orai para que não entreis em tentação. Continua, por favor. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Vai? Dizendo, vamos falar junto? Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Tá bom por aí? Tá bom por aí? Nós vamos ler depois mais um texto. Eu quero nesta manhã falar da alegria, pode sentar, você que está em pé, da alegria de também, além de sermos pais, de saber que nós temos um Pai eterno. Amém? Nós não somos mais órfãos. Tem até a música aí que fala: eu não sou mais órfão, eu sou agora filho de Deus. Quantos filhos de Deus tem nesta manhã aí glorificando conosco? Então, nós sabemos da nossa origem, como fomos formados, e também sabemos do nosso futuro, onde passaremos por toda a nossa vida, por toda a nossa eternidade. Então isso são garantias. Mas para alcançarmos essa virtude, alcançarmos essa garantia, alguém teve que pagar o preço. E esse alguém foi o nosso irmão mais velho. Qual o nome dele? Jesus. Nosso irmão mais velho, nosso irmão primogênito, aquele que é primícia na eternidade. Jesus foi criado antes de todos nós. E como filho de Deus, Jesus se manifesta na terra. Ele também passa por algumas experiências que nós passamos, que nós vivemos, né? Jesus sofre também os ataques que nós sofremos. Jesus foi atacado por diversas pessoas. Jesus foi caluniado, também foi perseguido por muitas vezes. E esse é o mundo que nós vivemos. Todos os dias nós encontramos por aí pessoas que travam guerras, né? Travam guerras pelo mundo, por vários interesses, e muitos com certeza com objetivos pessoais. Então nesta manhã, o que nós mais podemos comemorar
é que Jesus sofreu todas as fraquezas que nós sofremos, ou seja, ele passou por todas as situações, por todas as experiências que nós passamos. Por isso, ele consegue nos compreender, ele consegue nos entender, ele consegue te dar ouvidos. E nesta manhã, a obra mais preciosa que o Senhor Jesus tem é estar diante de Deus intercedendo por nós. Você gostou dessa? Jesus passa 24 horas, diz a Bíblia, intercedendo por nós. Agora, eu quero que você abra comigo, antes de eu concluir a palavra aqui, em Romanos capítulo 8, eu quero compartilhar algo nesta manhã, antes da gente celebrar a Santa Ceia. Romanos capítulo 8, por favor. Nós vamos ler um versículo aqui que eu, essa semana, fui muito tocado. Glória a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 26. 26. Nós vamos concluir essa palavra do Getsemane, mas eu queria também mostrar nessa manhã o tamanho da responsabilidade de Deus sobre nós, sobre a igreja, o quanto Deus se preocupa, o quanto Deus, Ele gasta tempo conosco, e muitas vezes nós não valorizamos, nós não enxergamos. E da mesma maneira também, vamos reler juntos? E da mesma maneira também, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, ou seja, não sabemos como orar. Você sabe orar de verdade? Nós não sabemos orar. Mas o Espírito de Deus, Ele intercede, como o próprio Jesus também. Aí fala do Espírito Santo. Ele intercede nas nossas fraquezas. Exatamente aquele momento, filho, que você está fraco, desanimado, se sente pesado, você não quer nem orar. Aliás, até pede, ô irmão, ora para mim. Mas antes da gente pedir, seja quem for, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, nem como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é isso? Um gemido profundo, um gemido do âmago da alma, alguém que geme de dor, dizendo: Pai, ajuda ela, Pai, ajuda ele. Olha aqui. Agora, para você entender essa palavra, gemido inexprimível, olha aqui, é que nós vamos no Getsemane. O Espírito Santo fala: Pai, ajuda o Natan, oh Pai, ele hoje está para baixo. Mas quando Jesus vai ao Getsemane, Jesus fala assim: Pai, ai, vai doer os cravos, os espinhos, as bofetadas na minha cara, vai doer. Presta atenção nessa palavra. Sobre nossas fraquezas, o Espírito Santo intercede, dizendo: Pai, ajuda ele nessa manhã, ajuda ela. Ele amanheceu confuso, desanimado, está com problema, está com alguém no hospital, está com alguém nas últimas, perdeu alguém, está em luto. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, intercedendo conosco com gemidos
inexprimíveis, com gemidos profundos. Mas Jesus chega no Getsêmani e fala: Pai, meu Pai. Marcos registra Abba, Pai. São Marcos. Abba significa meu Pai, é o mesmo sentido. Abba, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Amém? Eu te pergunto, quem é que estava intercedendo por Jesus? Naquele momento, quem é que estava gemendo por Jesus? Ele havia pedido 3 amigos. Veja o tamanho da nossa fraqueza, o quanto somos fracos e insignificantes e não damos conta. Não temos capacidade própria. Porque até os 3 melhores amigos que o Senhor falou: fica comigo e ore comigo, vele comigo, eles dormiram. Agora eu quero encerrar no versículo, ainda em Romanos 8. Continua lá, Natan, por favor. Vamos lá. É esse versículo mesmo que eu quero. Vamos falar juntos? E aquele... Vamos lá, gente, presta atenção aqui, ó. E aquele que examina os corações. Vamos falar de novo? E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Eu quero te perguntar nessa manhã: quem é que examina seu coração? Quem é que tem profundidade no seu coração? Que você realmente tem a sensibilidade. Você sabia que existe vários tipos de coração? Existe o coração de pedra. Existe o coração de carne. Existem vários corações. Mas nesta manhã Deus está procurando um coração de filho. Aleluia. Amém? Onde estão os filhos e as filhas? Deus está procurando um coração de filho. Porque por causa de um filho que lá no Getsêmani falou: oh, pai, eu estou sentindo a dor na minha carne. Oh, pai, eu estou sentindo pela primeira vez o beijo da traição de um dos amigos. Oh, pai, eu estou sentindo o frio da madrugada do Getsêmani, quando está gelado aqui. Se possível, pai, meu pai, Abba, pai, paizinho. Oh, pai, seria possível o Senhor me livrar disso? Seria possível o Senhor botar outro? Não que eu esteja arrependido de ter vindo, mas eu estou sentindo o peso, a dor. E exatamente Jesus sentia a nossa dor. Jesus sentia a nossa fraqueza, por isso Ele suou sangue. Ele sentia as nossas misérias, nossos flagelos. Ele pegava o clamor do mundo que clama, Pai. Por isso você precisa entender essa palavra da intercessão do Espírito. Porque nesta manhã Deus está procurando um coração de filho. Aleluia. Eu acho que você está me entendendo. Graças a Deus vocês estão me entendendo. Versículo 27, lê de novo. Eu preciso que você lê esse versículo o mês inteiro. Que você aprofunde na palavra coração. Não dá tempo de aprofundar muito, mas a Bíblia diz assim: aquele que examina os corações. Deus nesta manhã está examinando o nosso coração. Deus sabe qual objetivo você vê aqui nesta manhã. Deus sabe verdadeiramente quem é você.
Por isso não há muita razão da gente fazer longas orações, nem criar muito argumento, inventar muitas palavras, porque Deus conhece o seu e o meu coração. O Salmo 139, versículo 2 diz que antes de vir uma palavra à minha boca, ao meu paladar, o Senhor já sabe tudo o que eu vou pedir. Então nesta manhã, baseado no coração de um filho chamado Jesus, baseado no clamor de um filho chamado Cristo, quando disse: Pai, é possível afastar de mim essa tarefa? É possível afastar de mim esse cálice? É possível me livrar dessa tarefa? Contudo, seja feita a tua vontade. Isso é coração de filho. Vamos ler Marcos para terminar? São Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. São Marcos. Glória a Deus. Aqui eu encerro com uma palavra conclusiva, que esta foi a segunda vez que Jesus se sentiu abandonado. São Marcos 15, versículo 33, para a nossa meditação. Essa palavra tem o mesmo sentido daquele filho que está doente agora e o pai está na beira da cama e não pode fazer nada. Esta palavra tem o mesmo sentido de quando nós percebemos que não somos nada e que não temos tudo. Essa palavra tem o mesmo sentido que nessa vida não compensa a gente ser ganancioso, a juntar tesouros simplesmente pela vaidade ou pela ganância. Claro que Deus tem desejo de nos prosperar, de nos dar uma vida boa, mas precisamos estar desapegados. Porque nessa palavra conclui-se que Jesus, sentindo a dor do abandono do ser humano, e Deus também sentindo a sua impossibilidade de fazer algo, porque tinha que acontecer, e aquilo que tiver que acontecer conosco vai acontecer. É por isso que nós não somos filhos especiais. As mesmas tragédias que acontecem no mundo acontecem também para nós. O clima está frio para todo mundo. Tem pandemia, tem para todo mundo. Está morrendo gente, morrendo muita gente. Estamos sujeitos. Porque tem coisa que nem Deus pode intervir. Está dentro de um plano. Por isso precisamos ultrapassar essa visão do sofrimento do mundo, sabendo que Jesus, em todas as coisas, Ele foi firme e Ele conquistou para nós um caminho eterno. Um caminho eterno. Sofrendo as nossas fraquezas, sofrendo os nossos desamparos e abandonos, Jesus foi firme, dizendo: Pai, se possível, mas se não é possível, eu vou continuar, mesmo o Senhor ficando para trás e me deixando ir sozinho. Eu vou, porque eu sei que lá na frente eu te encontrarei, Pai. Eu preciso seguir um trajeto, eu preciso caminhar. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Vai para o 34. E a hora nona, Jesus,
clamou com grande voz. O que deve ser grande voz, irmãos? Uma grande voz. O que deve ser? Exclamar. Jesus gritou em alta voz. Jesus extravasou em suas entranhas. Jesus acabou de se arrebentar daquela cruz dizendo: Eloi, Eloi, Deus meu, lama sabachthani. Por quê? Vamos falar juntos? Por que me desamparastes? Você já pensou nessa hora que Jesus exclamou, gritou, esbravejou, tentou sacudir as pernas, mas as pernas estavam presas? Tentou sacudir os braços, mas os braços estavam presos na cruz. Você já pensou se Jesus falar: ah, Deus, larguei tudo, chutei o balde? Porque nessa hora nem Deus pôde fazer nada. O que Deus podia fazer ali? Rasgar o plano? Não. É por isso que na vida, a Bíblia diz que, Romanos capítulo 8, que o Espírito intercede por nós. Mas quem intercedeu por Jesus? É por isso que Ele é Jesus. É por isso que um outro Deus não pode ocupar o lugar de Jesus. Não há nada nesse mundo que eu possa idolatrar e achar tão bonito que chegue nem perto do que Jesus fez. Porque Jesus carregou o fardo sozinho. Amém? Houve momentos, nós lemos aí 2 passagens bíblicas maravilhosas. Uma no Getsêmani, que é o lugar de ser moído, o lugar de ser exprimido. E tem o período que nós somos exprimidos, somos moídos, somos provados, somos levados ao deserto. Jesus passou por tudo isso, mas nesta manhã eu te apresento não apenas um pai, eu te apresento um amigo. Jesus se tornou o nosso pai, que gerou pelas suas próprias entranhas espirituais, que derramou seu sangue carmesim. E tentou diante de Deus: é possível rasgar o plano? É possível jogar isso por terra? Não é. Então, fica tranquilo, que por obediência ao Senhor e por amor à igreja, eu vou prosseguir. E nesta manhã eu te incentivo dizendo: por obediência a Deus e por amor a Jesus, continue prosseguindo. Continue em frente, não olhe para trás, não desista. O tempo passa muito rápido. E logo, logo, nós passaremos para o outro lado, para viver a eternidade com aquele que venceu, com aquele que conquistou a minha e a sua vitória. Amém, igreja? Por que me desamparaste? Versículo 35. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: eis que chama por Elias. É muito comum das pessoas fazerem interpretações quando estamos clamando, quando estamos sofrendo, quando não há ninguém que possa nos socorrer. Muitas pessoas fazem pré-julgamentos, imaginam. Eu posso imaginar quem está no hospital agora nas últimas. O que deve estar acontecendo? Como é que está aquela esposa? Como é que está aquela mãe? Quando Jesus clamou: Eloi, Eloi, ou Eli, Eli, Deus meu, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonastes? Alguém entendeu assim: Jesus está chamando por Elias. Quem foi Elias? Naqueles dias, Elias ainda era uma grande referência, não é? Naqueles dias, Elias ainda era uma grande expressão. E alguém imaginou, na sua dor,
Quando os pregos, os cravos perfuram suas mãos, quando a coroa de espinhos perfura sua cabeça, quando a chicotada ainda dói nas suas costas, ele clama por um profeta. Ele busca, alguém escutou dizendo, ele está clamando por um profeta que já até morreu, que Elias já tinha morrido. Mas aquilo era muito secreto, né? Aquilo era muito pessoal entre Jesus e Deus. E eu traduzo dizendo o seguinte: tem momentos na nossa vida que são muito pessoais. Tem coisa na nossa vida que é muito pessoal, que aliás ninguém sabe nem pode saber. Mas eu quero te dizer que aquele que sonda o seu coração e conhece o seu pensamento, ele te entende e ele sabe que você não está clamando Elias, nem clamando um amigo, mas você está gemendo e clamando: Abba, Pai, me socorre, Pai. Aquele que sonda o coração e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por causa do Senhor Jesus, Ele hoje te socorre. Aleluia. Ele hoje te traz as mãos estendidas para te amparar nesta manhã e te dizer: não desista, eu estou contigo. Digam amém. Então alguns dos que ali estavam ouvindo isto, Jesus clamando: Eli, Eloi, ele clamava, ele exclamava, ele gritava. Ele abriu a voz dizendo desesperadamente: Deus meu, por que me abandonaste? E realmente diz a Bíblia que ele estava abandonado. Porque naquele momento é o momento que muitos pais agora estão vivendo, não conseguem virar o rosto e ver um filho morrendo. Principalmente nós, homens, somos os mais fracos. Eu prefiro sair do quarto, do leito, da enfermaria e ir lá para fora. Muitos vão lá para fora fumar um cigarro. Aqueles que fumam. Muitos vão lá para fora para desabafar um pouco, respirar o ar. Muitas vezes a mãe fica lá, vendo os últimos minutos. Ou a mãe, ou o filho, não importa qual de nós, qual a razão disso. Mas o certo é que o mundo está sofrendo, famílias estão sofrendo. Parece sim que Deus abandonou todo mundo. O mundo está triste, o mundo está solitário, há um vazio muito grande. Mas Deus continua aqui na sua palavra dizendo: eu jamais vos abandonarei. Carrega a sua cruz. Tem coisa que nem Deus pode fazer. Ele pode, é claro. Ele pode, mas Ele não vai fazer, porque faz parte de um plano. Digam amém. Irmãos, outro dia eu estava pensando o seguinte: por mais que a vida é boa, eu já estou encerrando, as pessoas vão morrendo, os nossos amigos vão morrendo, os nossos contemporâneos, né? São aqueles que nasceram conosco, que estudaram conosco, que cresceram conosco, que brincaram conosco, que brincou de boneca, que brincou de carrinho. Eles vão indo embora. Você já pensou se você ficar sozinho no mundo, sem essas pessoas, e vir outra geração? Como que seria, né? Que tristeza. Eu fico olhando para trás agora e vendo que dezenas de amigos, de conterrâneos, de parentes já morreu. Eu estou ficando meio sozinho. Não é que eu estou sozinho, mas é outra geração, é outro tempo. Você vai lá na terra natal, dá uma solidão, dá uma saudade daquelas casas. Semana mesmo morreu, faleceu um senhor lá, chamava Adãozão, morreu bem velho, mas ele estava em cadeira de roda há muito tempo, sofrimento. E esse homem foi um comerciante forte lá na nossa região, na nossa roça. Ele tinha uma venda lá e ele que supria. E às vezes vinha de longe para comprar lá na venda dele. Tinha uma vida até próspera. E ele morreu essa semana. Tinha uma família grande, muitas filhas, todas muito bonitas.
uma família ajustada, morreu essa semana. Aí você fica pensando, né? Você já pensou você ficar sozinho no mundo, com 200 anos de vida, e agora uma geração totalmente diferente, tempos diferentes? Será que a gente seria feliz? É por isso que tem coisa que Deus não vai intervir, porque é necessário que aconteça um plano que Deus traçou para a humanidade. O problema é que muitas vezes nós não queremos passar para o outro lado, não entendemos muito bem esse outro lado, conhecemos muito pouco depois do caixão, estudamos muito pouco sobre isso, aprofundamos muito pouco sobre a vida eterna. Temos dificuldade de aceitar a morte, claro. A morte não estava inserida, né, no plano de Deus. Temos dificuldade. Se eu perguntar aqui quem se preocupa, eu não me preocupo se eu vou morrer, mas eu me preocupo como que eu vou morrer. Como é que eu vou morrer, será? Isso eu preocupo. Por isso eu preciso ter prudência, eu preciso respeitar as leis, eu preciso ter educação, para evitar uma morte trágica muitas vezes, evitar uma tragédia que é muito terrível e leva muita gente a sofrer. As tragédias nos levam a sofrer e também levam as pessoas queridas a sofrer. Mas existe um círculo. Ninguém ficou para semente. Abraão morreu, Moisés morreu, Josué morreu, Isaac morreu, Jacó morreu. Todos morreram. E nós também um dia vamos partir dessa vida. Mas vamos orar para que Deus cumpra em nossa caminhada um ciclo natural que foi traçado, não é? Quarta-feira eu preguei sobre Ezequiel 37, sobre vales de ossos secos. E eu perguntei para a igreja, irmãos, 3 perguntas. Quantos aqui teria coragem de amarrar uma corda no pescoço? Só nem quando eu tirei esse negócio aqui. Já esquentou, né? Está quente. Está aqui. Então, quarta-feira eu perguntei, quem teria coragem de amarrar a corda no pescoço? Naquele momento ninguém levantava a mão. Mas dependendo da situação que a gente vive, qualquer um de nós amarraria uma corda no pescoço. Qualquer um de nós. Dependendo da experiência que você enfrenta nessa vida, a gente preferia morrer, como muitos morrem, suicidam. A segunda pergunta, quem teria coragem e às vezes não daria conta de amarrar uma corda no pescoço, mas pegaria um monte de remédios e jogaria na boca, um monte de remédio para morrer? Quantos teria coragem de botar um revólver na cabeça? Olha que coisa, né? Então um revólver aqui bem pertinho, tá! Nesse estado de espírito que estamos agora, né, abençoados debaixo de uma palavra, nenhum de nós nem pensamos nisso. Graças a Deus. Nenhum de nós nem imaginamos que isso vai acontecer ou possa acontecer. Mas dependendo do momento que você viver. E Jesus viveu um momento de abandono dizendo: Deus, por que me abandonaste? Alguém do seu lado, usado pelo diabo, dizia assim: desce da cruz, arranca esses pregos das suas mãos, desce daí, vê se você é Deus mesmo, se você é filho de Deus, desce daí, você não é macho. Alguém provocando, insultando. Mas Jesus não podia suicidar ali, não podia dar um tiro na cabeça. Jesus não poderia amarrar uma corda no pescoço, nem pegar remédios e beber, porque tudo teria que acontecer minutos e segundos contados. Aleluia. Jesus não poderia antecipar sua própria morte. Ainda que ele quisesse fazer isso, ele não conseguia, porque suas mãos estavam presas, seus pés estavam presos, seu corpo ensanguentado. Jesus não conseguia nem falar de tanta fraqueza e sede. E a sua agonia foi se enchendo, o seu flagelo foi tomando ele por dentro, ao ponto de ele dizer: Pai, Pai.
em tuas mãos eu entrego o meu espírito. No Getsemane ele falou: já que não é possível afastar de mim esse cálice, então seja feita a tua vontade. Mas na cruz Jesus, com as suas últimas palavras, chamadas as 7 palavras da cruz, 7, as últimas 7 palavras dele, depois que ele disse assim: porque me abandonaram. Deus estava assim, ó, o rosto virado, porque o próprio Deus não suportou ver aquilo. Como nós, muitas vezes, não suportamos determinadas experiências, certas coisas, você não aguenta. Pessoas desmaiam. Lembra quando chega o caixão de um ente querido? Pessoas começam a cair, começam a desmaiar, gritam. É isso, foi isso que Jesus sentiu. Mas ele estava sentindo a nossa própria dor. Ele estava vivendo as experiências humanas. Por isso, nesta manhã, a Bíblia diz, e eu insisto que você continue lendo Romanos capítulo 8, versículo 27. 27. O Espírito que conhece os corações, aleluia, amém? Que sonda os corações, ele também intercede por nós. Aleluia, o Espírito Santo intercede, volta a Romanos aí, intercede com gemidos profundos. O Espírito Santo intercede com o âmago da sua alma, dizendo: meu Pai. Ele exclama, Romanos 8, porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe que o seu coração não é de pedra. Ele sabe que o seu coração está convertido, que o seu coração conheceu. 27. E aquele que examina os corações. Irmãos, essa palavra essa semana me tocou tanto quando eu ouvi essa palavra coração, que Deus examina o coração. Eu falei: ô Senhor, eu posso descansar. Eu não preciso ficar ansioso, eu não preciso ficar preocupado, porque o Senhor conhece meu coração. Aleluia. Oh Senhor, eu não preciso ficar intimidado, nem me condenando, ainda que eu tenha uma fraqueza, ainda que eu tenha dificuldades, ainda que eu sofro e padeço necessidades, mas o Senhor conhece meu coração, então eu vou respirar tranquilo. Além do Senhor conhecer meu coração, já são 9 horas. Além do Senhor examinar meu coração. Oh, que coisa boa. Além do Senhor, irmã, conhecer seu coração, Ele está diante de Deus, intercedendo por você. Se há alguma fraqueza, vamos lá em 1 João 2, para terminar. Eu estou com tanta vontade de ler a palavra, mas eu sei que eu não posso abusar. Oh, coisa boa. João 2,17, Natan, por favor. 1 João 2,17. Que coisa linda, olha aí, Você pode acompanhar aqui, ou ler aí na sua Bíblia. Olha que coisa boa. Eu vou ler invertido, viu? Eu vou ler de trás para frente, porque eu tenho o 15 e o 16 para depois. Então eu vou ler de trás para frente. E o mundo passa, vamos falar juntos? E o mundo passa, vai passar. E o mundo passa. E a sua concupiscência também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que coisa! É aí que está o coração de você fazer a vontade do Pai. A vontade de Deus. Lê o 16 agora, vamos lá. Eu estou invertendo, tá? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, são 3, né? São 3 grandes obstáculos que nós temos no mundo. A nossa carne, né? A nossa carne quer viver como se nunca fosse morrer.
Então quem vive na carne, quem vive nas dependências da carne, ele vive como se nunca fosse morrer. Ele enche a cara, ele vai drogar, ele vai prostituir, ele vai aprontar, ele não está nem aí, porque vive na carne. Então eu estou invertendo o texto, porque tudo que há no mundo, as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Versículo 15 agora, para terminar. Vamos falar juntos? Não ameis o mundo. Vamos falar de novo? 1, 2, 3 e... Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não podemos estar apegados ao mundo. A consciência da carne são aqueles que vivem como se nunca fosse morrer. A consciência dos olhos são aqueles que vivem a serviço do diabo. O diabo mostrou para Jesus através dos olhos. Ele falou assim: tudo isso te darei. Ó, é tudo seu. Viva para mim, faz a minha vontade. Mexe com a igreja não, obedece não. Para que isso? Concupiscência dos olhos. Então são 3 obstáculos que a Bíblia mostra aqui, 1 João 2, 17, 15, 16. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. E, versículo 16. Versículo 15. 15, por favor. Isso. E o amor ao mundo. É a terceira. Não ameis o mundo. Então quem ama o mundo, que se apega ao mundo, ele nunca vai querer ajuntar um tesouro na eternidade. É por isso que as pessoas não querem obedecer. É por isso que você prega alguma coisa e alguém coloca dúvida. Por causa do amor ao mundo. A minha construção é aqui no mundo. Quanto mais rico, mais poderoso, quanto mais eu puder arrancar das pessoas, quanto mais ganância eu tiver, é aí que eu gosto. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Então, a concupiscência do mundo é levar o homem à avareza, né? A soberba. A soberba. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nesta manhã, senhores pais, eu te apresento o nosso Pai, Jesus Cristo. Ele suportou a nossa dor, Ele interpretou as nossas fraquezas, Ele viveu nossas fraquezas, para nesta manhã, chegar diante do Senhor e dizer: Pai, ajuda ele, ajuda ela. Pai, eu estive lá e o Senhor lembra que o Senhor até virou o rosto por não suportar a minha dor. Mas hoje eu estou aqui intercedendo para eles, para que eles continuem, não percam a esperança, para que eles avancem em nossa direção, Pai. E em breve iremos comemorar juntos, ceiar juntos na eternidade. Amém? Fica de pé.